O nosso Deus ainda faz milagres. Na declaração da nossa fé, cremos que Jesus salva, cura e opera grandes milagres. A Linhares, no ano de 2023, experimentou os maravilhosos feitos do Senhor, curas divinas, milagres inexplicáveis. Aquilo que para os homens era impossível, através de Deus se tornou real, porque para Deus nada é impossível. Eu tinha acordado cedo, né? Eu saí para trabalhar, eu trabalho de moto Uber. Tava trabalhando, aí eu peguei uma rota para deixar um cliente, era em torno de umas 8 horas, para deixar o cliente lá no Jocaf. Eu fui levar uma mulher, eu levei ela para lá e como geralmente eu não fico esperando nos lugares, eu volto para casa, eu falei, eu vou voltar para casa para esperar tocar alguma coisa. E eu tava voltando para casa e a memória vai até aí. Quando eu dei por mim, eu estava no hospital sem saber o que estava acontecendo, entubado. Bem, quando eu recebi a notícia, eu estava justamente na fisioterapia. Um número estranho me ligou, aí que eu fui atender, seu filho aqui sofreu um acidente, tá levando ele lá pro HGL. Saí de lá que eu não sei nem como, nem vi. Aí uma senhora falou, não, meu filho me trouxe, ele te leva lá. Cheguei lá e entrei e fui procurando nada. Aí a moça, olha senhora, geralmente quando é muito grave, vai direto pro Rio Doce. Aí meu coração... Aí eu, meu Deus, e agora? Aí tava chegando, aí veio, pegou e levou lá no Rio Doce. Cheguei lá, aí o homem deu a entrada aqui assim, assim, aí ele falou, olha, tem um rapaz aí, mas a gente não sabe. Você tem foto dele aí? Aí vai eu procurar a foto. E que eu não achava a foto. E eu, ai meu Deus do céu, Senhor, me ajuda. E tanto de foto dele aqui, né, no meu celular, mas não achava uma foto. Até que consegui achar uma. Aí ele pegou, olhou, aí foi lá, pegou o documento. Tá aparecendo. A senhora me dá aí pra me ver se é? Falei, moço, o que tá acontecendo? Calma, senhora, calma, senhora. Foi lá, pegou, olhou. Falei, senhora, justamente é ele. Eu falei, deixa eu ir lá ver. Não, a senhora não pode entrar. Falei, mas como? É meu filho, deixa eu ir lá ver, eu queria ver. Aí naquele deixa e não deixa, aí eu levantei e estava indo para entrar. Calma, vamos lá que eu vou levar a senhora para conversar com a assistente social. Aí pronto, né? Quando fala assim, no hospital, vou te levar para conversar com a assistente social, a sua cabeça vai... E ela veio, ai senhora, calma. Eu falei, moça, eu só quero saber, meu filho, ele tá aí, ele tá bem, é ele mesmo que tá aí. Calma, o médico vai vir conversar com a senhora. Eu falei, eu quero saber se é ele que tá aí, só isso. Calma, senhora. E naquele tudo, e eu, meu Deus do céu, naquela agonia. Aí eu liguei para minha colega que trabalha lá, ela não estava lá, ela falou assim, olha, ele tá no quarto vermelho? Se tiver, é muito grave. Aí vai eu procurar o tal do quarto vermelho para saber onde que meu filho estava. Aí, justamente na hora que eu achei o quarto vermelho, sai um corpo de lá de dentro, do tamanho do corpo dele, do mesmo jeito e sai, vai. E eu olhei, moço, quem é que tá aí, moço? Senhora, não pode não, vai pra lá, senhora, não pode vir aqui não. E saiu, foi. Eu fui atrás. E nem saber, fui atrás, nem me viram. Chegar lá, o homem tá entrando lá no necrotério. Ai, meu Deus do céu. Aí minha cunhada tinha acabado de chegar lá, Ivonete, que é a enfermeira, né? Foi lá e me pegou. Menina, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, não pode vir aqui não. Não, eu quero saber só quem é aquele corpo lá, se é meu filho que tá lá. E aí ele falou assim, olha, vai lá que a assistente social vai conversar com você. E me trouxeram e eu falei, não quero saber não. E saí de lá e fui de novo para a porta vermelha ver se tinha mais alguém. Aí veio uma enfermeira-chefe. Senhora, posso te ajudar em alguma coisa? Aí eu falei, expliquei, dei o nome do paciente e tal. Aí ela foi lá, vou olhar para a senhora. Aí foi lá, demorou 5 minutos, que parecia 1 hora, 2 horas, né? Olhou e voltou, olha, ele tá lá, tá mal, os médicos estão olhando e eles vão fazer o exame para saber qual é a gravidade, depois vem falar com a senhora. Eu já tenho certeza que é ele mesmo? Minha senhora, mas por que eu ia mentir para a senhora? É ele sim, seu filho, é esse aqui. Falou o nome, o Átila da Silva. Falei, então tá bom. Aí fui para lá sentar e esperar o médico, e que médico que nunca vinha falar. Tá, eu agoniada, até que veio e falou, a Ivonete perto de mim, e falou, olha, nós... É grave, tá? Traumatismo craniano e tá sangrando muito. E se a gente não conseguir estancar, vai ter que operar, mas a gente vai ver. E a gente não pode garantir nada se vai sair ou não. E se ele sair, ele pode sair com sérias sequelas, né? Aí Ivonete perto, ela falou assim, ele não vai sair com nada. O sangue de Jesus tem poder. Ele não vai sair com nada disso. Aí o médico deu uma olhada assim para ela, né? E continuou falando, né? Que poderia ter problema mental, não andar e essas coisas todas, né? A gente ficou naquela.
ele foi. Aí eu já fui lá para dar entrada para ele ir para UTI já, e depois, daí no outro dia já comecei e mandei pro grupo do ciclo de oração falando do ocorrido e pedindo oração. Já mandei pro meu filho, para meus parentes e tudo. Aí quando pensar que não, a gente tá orando e vinha aqui a igreja, todo mundo, as irmãs, estamos em oração e Deus é fiel e seu filho vai sair dessa. E foi assim, sabe? E foi realmente, foi por isso que ele saiu, foi as orações, foi um milagre realmente. Porque pelos médicos, eles não tinham nenhuma expectativa para ele sair de lá. No outro dia que eu fui para visitar ele lá, a Ivonete me orientou até, e ele vai estar assim, que eu não tinha, né, que ela já sabia como que é. Você chega lá, você olha para você, tá morto. Eu olhei assim, segurei para não chorar, falou, você não pode chorar perto, você tem que conversar como se nada tivesse acontecido, que lá no consciente dele ele vai saber. Mesmo que ele não lembre de nada, mas vai saber. Tá? Assim eu fiz, busquei força, é Deus, né, que da onde dá força você não sabe, e fui visitando até que no domingo, quando eu fui, aí que eu cheguei lá na UTI, eu olho a cama dele vazia e 2 enfermeiros lá arrumando. Aí ele, a senhora é a mãe do paciente tal? Calma, senhora. Tá, não, ele teve alta, tá? Já foi logo falando porque ele viu que eu fiquei amarela. Calma, ele teve alta, tá na enfermaria. Ai, meu Deus. E tá lá porque ele, né, melhorou. A recuperação dele tá, assim, rápida, né? Os médicos estão entendendo, mas tá super rápida. Então ele tá lá, e tá. E a assistente me levou lá onde ele tava. Eu cheguei lá e ele, mamãe, a senhora vai me ver. Eu falei, rapaz, todo dia eu tô aqui agora que você fala. E eu olhando pra ele ali, ele, ai mãe, eu quero ir no banheiro. Eu, meu Deus. Aí a enfermeira veio, você tem certeza que você consegue ir, meu filho? Não, eu consigo. Aí eu ali, falei, então tá, vamos. Aí que ele levantou e andou, aí eu, ai Senhor, andando ele tá. Olha, foi assim, é uma emoção que não tem como explicar, entendeu? O que Deus fez e que tá fazendo, né? Que hoje tá fazendo o quê? 1 mês de tudo isso que aconteceu na vida dele, né? Deus é fiel, gratidão. Eu sinto que eu nasci de novo. É uma nova vida, uma nova oportunidade que Deus me deu. Eu agradeço todo dia. Tanto que minha mãe fala, eu falo, rapaz, eu tenho 1 mês de vida. Aí eu completei 1 mês de vida hoje. Agradecer a Deus todo dia, né? A oportunidade que Ele me deu de continuar vivendo e fazer boas obras agora. Agradeço a Deus, primeiramente, né? E a todos que, junto comigo, oraram ao Senhor, que foram muitos, né? Se é uma coisa que os irmãos têm união, é a oração. Você pede, você pode confiar que eles estão ali ajudando, te falando. Estamos orando e pode acreditar que realmente estão orando. E Deus ouve a oração do justo. E é só gratidão. Há um tempo atrás, aí, mais ou menos no ano de 2016, eu estava em uma outra igreja e ao sair do culto, uma irmã do círculo de oração me abordou na porta e ela me disse assim, olha irmão, o Senhor manda te dizer para que o senhor procure um médico, porque o senhor está com um problema grave e o senhor não sabe, mas o senhor está mandando o senhor procurar um médico, que o senhor aparentemente está bem, mas o senhor não sabe. E a partir daí, demandou um certo tempo, né? Eu estava trabalhando naquele corre-corre do dia a dia, acabei não procurando médico, né? E com o passar do tempo, eu comecei, né, a sentir alguns sintomas. Eu já estava assim na fase próxima, né, de me aposentar. E o que aconteceu? Comecei a sentir alguns sintomas. E nesse tempo eu já havia vindo para cá, para o tempo sede, eu tinha vindo para essa igreja e comecei a sentir algo. No meu trabalho, quando eu ia subir escadas, eu sentia uma fadigazinha, minha pressão começou a subir, coisas que eu não tinha. Então essas coisas me despertaram, né? E a partir desse momento eu decidi procurar um cardiologista. E esse tempo já tinha passado aí 4 anos, né? Foi em 2020. Eu estive no cardiologista, ele me pede uma série de exames e ali ficou constatado, né, que eu tinha um aneurisma de aorta ascendente na raiz da aorta, né? E aí ele me disse o seguinte no dia: o senhor para toda atividade física, coisas de esforço, porque se houver uma rotura ou se essa aorta do senhor romper, não dá tempo de prestar nenhum socorro ao senhor, não há nenhuma possibilidade, é um óbito iminente. Então ele me deu esse diagnóstico do balde de água fria, seu mundo, né?
cai e você fica totalmente sem chão. Todas as suas perspectivas, os seus projetos, cai ali naquela hora, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a dar atenção a esse quadro de saúde. Já tinha tempo até para aposentar, já tinha passado uns 2 anos. E aí eu resolvi pedir até minha aposentadoria para aí começar, né, a cuidar do meu quadro de saúde. Bom, quando a cirurgia dele já estava marcada, foi quando eu descobri, né, um tumor no intestino. E como foi que tudo começou? Estava atendendo um dos nossos trabalhos da Delinhares, e quando eu cheguei lá, as irmãs muito animadas, uma bênção, e Deus tomou uma das irmãs e falou comigo que eu estava com enfermidade, eu não sabia, e muito séria. Mas eu não sentia nada, né? Então eu fiquei assim, com frio no estômago e tal, mas comecei a ficar prestando bastante atenção, fazendo todos os meus exames de rotina, exames ginecológicos. Então, uma determinada noite eu senti muita dor no estômago, enjoos, fiquei muito ruim, fui para o hospital tomar soro, mas na outra semana eu já consultei com gastro. E aí ele me pediu uma endoscopia e nessa endoscopia foi descoberto uma bactéria no meu estômago. E aí eu fiz todo um tratamento da bactéria e quando voltei para a revisão, ele perguntou se eu já tinha feito colonoscopia. Eu falei que eu nunca tinha feito. Ele falou assim, então, para a gente fechar o nosso tratamento com chave de ouro, eu vou pedir uma colonoscopia para a senhora. Aí eu fiquei assim, olhando para ele. Ele falou, não se preocupe, isso aí é só para a gente fechar o tratamento, não vai dar nada, nós vamos fechar isso com chave de ouro. E aí eu fiz essa colonoscopia. E quando acabou a colonoscopia, o médico logo chamou meu esposo e falou que ele tinha encontrado um tumor grande no meu colo transverso, né, que é o intestino grosso, e que eu tinha que operar com urgência. E aí, de imediatamente, nós ficamos preocupados com o quadro dele, que já estava tudo encaminhado para uma cirurgia, mas a gente procurou o médico dele interrompeu a cirurgia dele e falou assim, vamos cuidar dela então, que o meu caso, nesse caso, era mais urgente, porque a gente acabou de procurar o gastro e ele disse que pela colonoscopia, o tumor já estava tomando todo o intestino e a qualquer momento podia romper. No prazo assim, de mais ou menos 3 a 6 meses poderia romper e quando isso acontece é muito difícil escapar com vida. Geralmente a pessoa vai a óbito. Então, parou-se todo um tratamento dele, de uma cirurgia, e voltou-se para mim. E aí, 2 médicos, né, que estavam me acompanhando, já logo disseram que era um câncer, com todas as letras. Fui no primeiro, depois no segundo. Todos 2 falaram, não, aí tem um câncer, a senhora vai passar por quimioterapias, é um tratamento doloroso, mas a senhora vai conseguir. E aí eu tentei questionar, né? Poderia não ser, mas eles insistiram que realmente seria. Passaram já todos os exames para saber o nível, né, que estaria o câncer, tudo certinho. Mas nesses exames, o que aconteceu? Deram negativo. Aí eu cheguei com um exame para o médico, ele falou assim, olha, esse exame aí não tem nada a ver com a colonoscopia. Esse exame aí está errado. A senhora tem aqui um problema muito sério que a gente precisa tratar imediatamente. E eu vou encaminhar a senhora para a oncologia. E já entrou em contato com a doutora Raquel. E eu comecei o tratamento com a doutora Raquel. E assim, gente, Deus preparou mesmo aquela doutora, porque ela é uma bênção, tá? Cuidou de mim muito bem, com muito carinho, com muito amor e com muita competência e responsabilidade. Então, aí fiz a cirurgia, ela tirou a peça, que era um tumor muito grande que estava no meu intestino, foi feita a biópsia e para honra e glória do nome do meu Deus, deram negativo todos os exames. Mas enquanto isso, desde os primeiros resultados que eu recebi, toda essa igreja entrou em oração. Eu recebi muitos abraços e muitas palavras de conforto, de carinho da igreja, dos nossos pastores, dos nossos dirigentes, de todos os irmãos. Não foram poucas as pessoas que me abraçaram e disseram que estariam orando por mim. Interessante
que às vezes que Deus falava que eu ia passar por isso, por várias vezes foi falado, em nenhum momento Deus falava assim, que eu ia passar, mas que Ele estaria comigo. Em nenhum momento Deus falou, e eu fiquei questionando, falei, Senhor, eu vou passar por isso, mas Tu não disse que vai passar comigo? O que está acontecendo? Comecei a questionar. Aí nós fomos orar, né? Na casa de um dos nossos pastores, pastor Expedito, irmã Di. E lá o Senhor usou eles e disse, filha, por que tu me questionas? Falando, porque eu não falei que estaria contigo. Quem disse que algum dia tu esteve sozinha em algum processo? Eu sempre estive contigo e vou estar. Não se preocupe, tu vais passar por isso tudo, como eu já estou falando, como eu venho falando. Mas não se preocupe, tudo vai dar certo, porque eu vou estar contigo em todos os momentos. Irmãos, e para a honra e glória do nome do Senhor, tudo deu certo. Passei pela cirurgia, meus exames deram negativo. A doutora Raquel, depois de tudo, no dia do resultado, ela me abraçou com muito carinho e disse parabéns. Eu não queria em nenhum momento dizer para você que era positivo, mas tinha tudo para ser, tinha tudo mesmo. Eu só não queria te desanimar, mas você recebeu de Deus um milagre, minha filha, e me abraçou. Então eu já aproveito o momento para agradecer cada um que orou, que me ajudou, que me abraçou. Muito obrigada aos meus filhos que estiveram conosco nas orações. Muito obrigada à igreja, aos nossos pastores, à minha família, que é uma família maravilhosa. Muito obrigada, família, por tudo. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos, minha gratidão. E eu sei que todos que estão agradecendo, eu não tenho palavras para agradecer ao meu Deus, que fez esse milagre em mim, que ouviu as orações e me deu vitória. E o momento mais crítico do tratamento, melhor, já do procedimento aí do pastor Carlos, até o momento da vitória. Então, eu estou aqui para enaltecer um Deus que é todo-poderoso. Ele está no início, também está no fim. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. E o Senhor, Ele não me deixou passar por esta provação, por esta dificuldade, sem ter falado, né? Sem ter orientado. Então, desse momento em que eu recebo esse diagnóstico, o meu médico cardiologista me envia para o cirurgião cardiovascular e, a partir dali, ele marca uma intervenção cirúrgica. Houve a necessidade de fazer uma interrupção, né? Adiar para que ela pudesse ser assistida, né? Um problema assim iminente, imediato, conforme ela acabou de relatar. Então, após a sua cirurgia, foi marcada a minha cirurgia, né? E eu estive ali no LMC, no Hospital LMC, e o Senhor, Ele falou comigo, deitado na minha cama. Ele me falou de um dos momentos em que eu estaria ali. Ele chegou para mim e falou assim, filho, quando tu estiveres naquele leito, naquele hospital, o diabo, o teu adversário, ele vai tentar contra a tua vida. E o Senhor falou todas as letras aqui no meu ouvido direito, ele disse assim, ele vai colocar em você uma hemorragia, mas não se preocupa, porque eu sou o teu Deus, eu estarei lá, eu te darei vitória. E fui internado, foi feita a intervenção cirúrgica, e nesse período eu quero registrar, né, momentos maravilhosos, que eu sei que a igreja estava reunida, os nossos pastores aqui reunidos com a igreja. A igreja foi muito sensível à voz dos nossos pastores, pastor Renato, pastor Valci, esposas, todos envolvidos. E eles oraram por nós. A igreja respondeu sensivelmente isso. E lá nós sabíamos que a igreja estava prostrada diante do Senhor, buscando recurso maior. E o céu, ele se moveu em nosso favor, porque uma igreja se prostrou diante daquele que tudo pode. Então, foi uma cirurgia de sucesso, foi muito bem. Fui assistido até posteriormente por uma junta médica que me olhou. A primeira cirurgia de aorta ali do Hospital LMC, eles até disseram, esse senhor parece que nem fez cirurgia, está muito bem, está ótimo. Se não fosse pelos protocolos, 3, 4 dias já poderia ir embora, mas pelos protocolos são de 7 a 10 dias. Aí no quarto dia, me colocaram no quarto. Aí vem a parte mais crítica, né? Me colocaram no quarto,
à tarde, e o médico tinha me dito, olha, você ficou entubado, pelo fato de você ter ficado entubado, você vai ter tosses. E quando vier a tosse, você se abrace e você poderá sentir dores, né, na região torácica. E lá por volta das 19 horas, eu já estava assim, deitado, e me veio a tosse. Durante 4 dias não tive vontade de tossir, mas no 4º dia veio. E quando eu me abracei, eu senti que o meu cotovelo ficou úmido. Eu falei com a minha esposa, olha, é algo estranho aqui. Aí veio a segunda tosse. Quando veio a segunda tosse, o sangramento desceu. Aí o sangramento desceu, aí foi chamado o meu médico, o Dr. Gabriel, uma pessoa espetacular, um homem, um servo de Deus, é um homem compromissado com o seu trabalho, dedicado. Quero deixar isso registrado, juntamente com o obreiro desta casa, o irmão Rogério, um enfermeiro, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que Deus, sim, escolheu para cuidar de pessoas como um pai, carinhoso, dedicado, atencioso. A ele todo o meu carinho, meu abraço, meu respeito, um grande homem de Deus. E o Senhor usou essas pessoas. E aí o doutor Gabriel veio, me analisou. A princípio estava tudo bem, né? Pressão normal, tudo normal. Os batimentos cardíacos, tudo normal. E ele retorna para casa e falou, faz um curativo novo nele e está tudo certo. Mas quando foi lá para meia-noite, meia mais ou menos, aí quando eu fui tossir novamente, aí o sangramento desceu bastante, né? E aí tive desmaios, aí novamente liga-se para ele vem, e a partir daí eu sou encaminhado novamente para a UTI, e para nós simplificarmos, da UTI, no outro dia, né, por volta de 12h30, eu fui encaminhado e reoperado, né? Abrir novamente, fazer uma nova cirurgia, e o Senhor estava lá. A glória de Deus estava naquele lugar. A mão do Senhor estava naquele lugar. E eu fui colocado ali novamente para ser reoperado, com uma grande confiança, Deus Todo-Poderoso. E no momento que estava sendo reoperado, eu senti quando o meu corpo fica ali e meu espírito ele é transportado para um outro local. E naquele momento era como se tivesse um grande cilindro de metal muito brilhante. E ele girava assim em torno ao infinito, e ele ia. E houve um determinado momento no trajeto em que eu percebi que era como se eu estivesse indo para um outro mundo. Aí eu dizia assim, Senhor, eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas Jesus, o Senhor perdoa os meus pecados e o Senhor me receba no teu reino. Mas aquele que tinha falado comigo, aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, ele estava lá. E como a Bíblia diz que ele tem voz, como voz de muitas águas, voz de trovão, provejou uma voz muito forte aqui atrás e disse assim, ainda não é tempo, ainda não é tempo. E naquele momento, aquele cilindro para de girar, trava. E como o Senhor desse uma ordem, ele começa a retornar. Ele começa a retornar. E quando eu retorno, eu já estava no meu corpo sendo orientado pelos médicos, ele já está acordando, ele está bem, fala para ele o que aconteceu, que a cirurgia foi um sucesso, ele está super bem, reagiu bem, ele está ótimo. E aqui eu glorifico ao meu Deus, porque é um Deus que fala, é um Deus que interage, é um Deus que ouve. Eu glorifico ao Senhor pela vida dos nossos pastores, eu glorifico a Deus pela vida desta igreja, que sensibilizou com o pedido dos nossos pastores. Eu sou grato pelos joelhos de cada irmão, não vamos citar nomes, mas sou grato por cada dobrar de joelhos, por cada oração dirigida ao incensário de Deus. E o Senhor reagiu, o Senhor ouviu, e eu glorifico o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado no céu, na terra, para todo sempre. Nós gostaríamos de encerrar com a leitura de um salmo, né? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor.